Pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o nosso primeiro momento aqui, falando sobre alguns aspectos tributários, né? Como comentamos em sala. O objetivo aqui vai ser que a gente crie um kit com alguns materiais relacionados à nossa disciplina, começando aqui pelos conceitos e as espécies tributárias. Depois nós vamos avançar com os elementos fundamentais do tributo e os princípios tributários. E a partir de então entraremos nos tributos relacionados a consumo, como ISS, IPI, PIS/COFINS, como já dito para vocês. Tá? Então, o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre conceito e espécies tributárias, tá? Então, posteriormente nós vamos falar sobre os elementos fundamentais do tributo e sobre os princípios, mas hoje vamos falar sobre conceito e espécies tributárias, tá? Dentro da nossa disciplina de tributos e logística. Aqui nós temos o Código Tributário Nacional, que é o CTN. Ele, como dito aqui, dispõe sobre o nosso sistema tributário nacional. Ele vai instituir as regras gerais do direito tributário que são aplicados aí à União, aos estados e aos municípios, tá? Então, o Código Tributário Nacional ele vai determinar as regras e também determina quem é responsável pelo quê dentro da União, dos estados e municípios, e cada um vai legislar tributariamente falando, né, dentro de cada esfera dessa, tá? Então, o governo federal vai comandar os tributos federais, estados vão comandar os tributos estaduais e os municípios os municipais, tá? Então, o CTN ele está aqui determinado pela Lei 5.172, tá? Então, quando a gente vem aqui para o conceito de tributo, determinado pelo Código Tributário Nacional, a gente tem no artigo 3º o quê? O tributo, ele é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção por ato ilícito, é instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, tá? Esse é um conceito que está dentro do CTN, é um conceito jurídico, considero complexo, e a gente tenta entender esse conceito por partes, tá? Por partes. Então, o primeiro ponto do conceito, ele fala sobre prestação pecuniária compulsória, né? Ele diz que o tributo, ele é uma, ou toda a prestação ele é toda a prestação pecuniária compulsória. O que é que ele quer dizer quando ele fala de pecuniária compulsória? Que o pagamento do tributo ele é obrigatório, então compulsório está relacionado à obrigatoriedade, não sendo possível fugir da obrigação, é algo impositivo e não opcional, ou seja, o tributo ele é uma prestação obrigatória, por isso que é compulsória, e pecuniária, porque exige que saia aí recursos, né? Exige-se um pagamento para isso. E ele disse que é algo impositivo, não opcional. Então, quando eu tenho que, quando eu recebo, por exemplo, uma determinada faixa salarial, eu sou obrigado a pagar imposto de renda. Quando eu desejo abrir uma empresa, eu tenho que pagar uma taxa de bombeiros. Então, ele é algo que, na medida que eu exerço aquela atividade, que eu realizo aquela ação, eu sou obrigado a pagar e não há opção que A ou B paga, tá? Diferente. Ele diz depois que é em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então ele está dizendo que qual é a nossa moeda hoje aqui no Brasil é o real, né? Então a nossa moeda oficial é a moeda que vai ter que ser utilizada para ser pago o tributo. E ele, quando ele fala no valor que se possa exprimir, ele se refere a alguns índices, tá? Que alguns estados utilizam para referenciar a moeda local. Aqui eu dei o exemplo da UFIR, tá? Aqui embaixo eu coloquei uma matéria sobre o FIR, caso alguém tenha curiosidade de conhecer um pouco mais. Mas a UFIR basicamente é o quê? Vamos dar um exemplo. Quando você vai abrir uma empresa, ele cobra uma determinada taxa de abertura de empresa, por exemplo, tá? E ele vai dizer assim, ó, para abrir empresa, você vai pagar 2 UFIR. Mas o FIR, ele vai ser convertido em real, tá? Então, o FIR é um índice que o Estado usa porque ele reajusta todos os meses, tá? Mas sempre baseado em real. Então, vamos supor que o FIR, um OFIR
um FII equivala a R$ 100, tá? Só como exemplo. Vamos supor que um FII equivala a R$ 100, seja equivalente a R$ 100. Então, se ele disse que eu vou pagar dois UFIs para abrir uma empresa, eu vou pagar R$ 200, tá? Então, é o índice que o Estado utiliza como uma forma de determinar os preços da sua prestação de serviço e, ao mesmo tempo, ele é referenciado em reais, tá? Então, sempre há essa conversão em reais. Então, em síntese, em moeda, o custo valor se possa exprimir aqui, você tem que pagar em real, né, em moeda local, ou um índice atrelado a isso, definido pelo Estado ou município, por exemplo. Uma outra parte trata sobre a que não constitua sanção por ato ilícito, tá? Então, a gente viu que o tributo ele é uma prestação pecuniária, ou seja, tem que sair recurso e é obrigatório que eu pague, desde que eu realize aquela ação. Tem que ser uma moeda, né, moeda local, e ele diz depois que não constitua sanção por ato ilícito. O que é que ele está dizendo aí? Que o imposto ele não está relacionado a uma infração cometida, tá? Então, quando você ah, vai abrir uma empresa, você tem que pagar uma taxa de bombeiro, é uma ação legal que está cobertada na lei e definida para quê? As empresas que vão abrir novos negócios, ela tem que ter uma licença, ela tem que ter esse alvará e ela precisa dessa taxa de bombeiro paga para uma vistoria, por exemplo, tá? Então, quando a gente fala que não constitua sanção por ato ilícito, a gente está dizendo o quê? Vamos supor que um veículo ele ultrapasse uma faixa onde tinha pedestre e ele seja multado por não ter deixado o pedestre passar, ou, vamos ser mais preciso, ah, nós temos um radar de velocidade até 80 quilômetros e você passa em 100 quilômetros. Ou seja, você está sendo multado por algo que você fez de errado. Ou seja, você está pagando por uma punição, tá? Então, o tributo, ele visa intervir na situação social e econômica, tributando ou a renda, ou o consumo, ou o patrimônio das pessoas, ou das pessoas jurídicas, mas não pode ser considerado uma punição, tá? Então, uma multa, por outro lado, né, como eu falei para vocês, ela é um ato ilícito. Então, quando ele diz que não constitua a sanção por ato ilícito, ele quer dizer que o tributo, ele não é uma infração porque você descumpriu a regra, tá? Não é. Então, quando a gente tratar de multa, por exemplo, multa não é tributo, tá? Multa não tem poder arrecadatório, tá? Então, a multa, ela é uma receita que ocorre para os estados e municípios e governo federal, mas ela ocorre por uma infração nossa. Você pagou um tributo atrasado, você infringiu uma regra, você vai pagar uma multa, tá? Mas o tributo não, ele tem o poder arrecadatório e ele tem que ser lícito, é sobre algo lícito, ou seja, receber um determinado salário, abrir uma determinada empresa, vender produtos, prestar serviços, tudo isso são é, atividades legais que a empresa exerce e que, por esse motivo, ela está obrigada a pagar um tributo relacionado à sua atividade e à sua tarefa. O outro ponto que ele diz é que ela tem que estar instituindo em lei, tá? Então, essa instituição em lei, ela termina sendo óbvia, né? Mas é bom a gente reforçar aqui que a lei, ela tem que estar disposta e existir, né? A gente tem o Código Tributário Nacional que rege os tributos, mas cada tributo tem a sua legislação específica. Então, a gente vai ter uma legislação que cria o ICMS e define os estados como a pessoa que vai definir as regras específicas. A gente tem que, por exemplo, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço e é de responsabilidade do município. Quem é responsável? O município. Mas ele diz que o CTN que vai ser de 3 a 5. A lei do ISS vai definir que vai ser de 3 a 5%. Quem vai definir se vai ser 3 ou 4 ou 5%? Os municípios. Então ele vai legislar, definir no seu código tributário qual vai ser esse percentual, tá? Então, é, as leis vão ser definidas, tá? Então, um prefeito não pode definir ao seu bel prazer que ele vai implantar um novo imposto no seu município, tá? Um novo tributo no seu município, tá? Então, a gente segue aqui, né, a instituição da lei, segue a lógica da representatividade, né? O legislativo, né, que são os vereadores, os deputados estaduais, por exemplo, eles foram, né, nomeados, eles foram eleitos pela vontade do povo e subentende-se que
nós definimos que eles vão ser os nossos representantes. Então, quando eles votam, legislam e definem, eles estão representando anseios nossos e necessidades nossas. Então, é uma representatividade coletiva, né? Então, aqui eu até menciono que ele aceitou, então, pagar. Nós aceitamos, então, pagar, tá? Então, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ele diz que a cobrança do tributo se vincula a uma determinada lei e tem compulsoriedade, como a gente falou no início, né? Obrigatoriedade. Então, a autoridade tributária não tem poder para analisar uma situação, verificando se é conveniente, justo ou não cobrar um tributo. Então, o que é que ele está dizendo? Que cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada significa que, se você exerceu aquela ação e aquela ação prevê o pagamento de um tributo, seja uma taxa, seja uma contribuição, seja um imposto, você tem a obrigação por pagar. Não há distinção ou escolha. Você vai definir, fulano vai pagar, cicrano não, tá? Não existe essa possibilidade. Com exceções, tá? Para setores que têm isenção, que têm incentivos fiscais, e aí isso são verificados à parte, tá? A legislação também que vai definir que aquele grupo não vai pagar naquele momento por determinados motivos, tá? Por um incentivo do setor, por exemplo, por um período de seca na região, por baixa nas vendas daquele produto, tá? Pelo valor estar muito alto, então o governo intervém, né? O Estado intervém e faz uma isenção, de repente, para aquele setor, tá? Então, ele só vai poder entrar ali se ele fizer parte daquele grupo, tá? Então, o que é que a gente tem aqui no conceito? Vou voltar aqui para o início. Tá? Então, o conceito ele diz que é uma prestação pecuniária compulsória, ou seja, é obrigatório e tem que ser pago em dinheiro, tá? Tem que ser pago em moeda corrente ou em uma taxa, né, que seja associada ao valor real, que possa ter transferida para esse valor real. Geralmente, os estados utilizam esses tipos de taxa. Aqui eu dei o exemplo da UFIR, tá? Que não constitua sanção por ato ilícito. Então, quando falarmos de tributos, nós nunca estaremos falando de algo ilícito, é sempre algo que a empresa realizou e ela ocorreu por esse ato lícito, ela vai pagar um imposto. Então, não é uma penalidade, tá? Falamos também que ela tem que ser definida em lei, então nossos representantes definiram a lei, nós vamos cumprir, e, por fim, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, não há opção do que é conveniente ou não você pagar, você é obrigado a pagar desde que você exerça aquela ação, tá? Então, esse é o conceito de tributo de uma forma mais esmiuçada, de uma forma mais detalhada. Depois de conceito de tributos, a gente vê as espécies tributárias, tá? As espécies tributárias, elas são 5, tá? O Código Tributário Nacional, ele define 3, tá? Que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. E aí eles são de competências dos estados, dos municípios e do governo federal. Quando eu digo de competência, gente, é quem é responsável por cobrar, tá? Quem é que pode cobrar o imposto? Tá? O estado pode fazer o imposto, o município pode fazer e o governo federal também, tá? Só que o CTN, né, o Código Tributário Nacional, ele trouxe essa teoria tripartite, ou seja, uma teoria que traz 3 espécies tributárias no seu artigo 5º. A Constituição, ela trouxe uma teoria pentapartite, ou seja, ela traz 5 espécies tributárias. Além das 3, ela traz mais 2, que são as contribuições, chamadas sociais, econômicas e especiais, só de competência da União. Traz também os empréstimos compulsórios, também só de competência da União. Então, cabe ressaltar aqui, gente, que a gente tem 2 caminhos, mas como a legislação da Constituição Federal ela é superior às demais legislações, então nós vamos adotar sempre a Constituição Federal em detrimento às demais, tá? Ou seja, em opção das demais, nós vamos escolher a Constituição Federal. Então, nós vamos admitir aqui que nós temos 5 espécies tributárias. Se a gente for olhar para o Código Tributário Nacional, 3. Para a Constituição Federal, 5. Então, nós vamos adotar que existem 5 espécies tributárias. Tá, então vamos falar dessas espécies tributárias, tá? Nós vimos aqui que elas são 5 espécies pelo Código Tributário Nacional, definidas no artigo 145, 148 e 149 da Constituição Federal. E nós temos a primeira espécie tributária, tá?
Essa primeira espécie tributária é o imposto. Então, quando a gente fala de tributo, geralmente a gente associa muito aos impostos, tá? Então, geralmente você diz assim: ah, a gente paga muito impostos. Ah, nós somos obrigados a pagar muitos impostos. Ah, eu pago muitos impostos, então eu tenho meus direitos. A gente sempre associa tributos a impostos, tá? Então, vamos corrigir isso. Nós temos um grande guarda-chuva, que são os tributos, tá? E dentro desse guarda-chuva nós temos as espécies tributárias. Nós temos as espécies tributárias. E uma delas são os impostos, tá? Então, no artigo 16 do CTN, ele diz que imposto é um tributo, ou seja, é uma espécie tributária, cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independentemente de qualquer atividade estatal específica relativas ao contribuinte. Então, o que é que ele está dizendo? Que um tributo é algo que é cobrado mediante uma ação, né, um fato gerador, que é uma ação que você exerce, e não necessariamente essa cobrança que ele faz, ele tem que te dar alguma coisa em troca de forma imediata. Ah, professor, então quer dizer que eu pago imposto e eles não têm obrigação comigo. Não é isso que a gente está dizendo, tá? A gente está dizendo apenas que, vamos a um exemplo. Se eu pagar, o exemplo que eu tenho aqui é do IPTU, tá? Então, o que é que eu digo aqui? Vamos dizer assim, eu pago IPTU na Jatiuca, um exemplo. O que é IPTU? É o imposto sobre as residências, né? Eu tenho uma casa, eu pago IPTU todos os anos, tá? Significa que esse recurso que eu paguei, exatamente esse, vai ser transformado em benfeitorias na Jatiuca? Não. Ele pode ser usado no Benedito Bentes para a construção de melhorias asfálticas nas ruas, por exemplo, tá? Então, é isso que ele está dizendo, que quando você incorre no fato gerador, né? O que é o fato gerador, gente? Nesse caso aqui, eu tenho uma casa e eu tenho que pagar IPTU todos os meses por ter essa casa. Essa casa está no meu nome, eu tenho que pagar IPTU. Então, qual é o fato gerador? Eu ter a casa, todos os anos eu tenho que pagar a IPTU. Vamos supor que eu recebo salários todos os meses, eu sou assalariado. Todos os meses eu tenho que pagar INSS. Qual o fato gerador? A percepção do meu salário, receber salário, tá? Então, o fato gerador é isso. Então, ele está dizendo que o tributo ele é uma obrigação que tem por fato gerador uma situação. Qual é a situação? Ter uma casa, receber salário, ter um carro, por exemplo, tá? Independente de qualquer atividade estatal específica. Porque a gente vai ver lá na frente que as taxas, por exemplo, ela tem geralmente um retorno. Então, se eu digo assim, eu vou pagar a taxa do Corpo de Bombeiros, eu pago a taxa, o Corpo de Bombeiros vem até a minha empresa, faz uma vistoria e libera se está tudo ok ou não. Então veja que há uma atividade estatal vinculada a essa ação, tá? Então, o imposto, ele é de competência privativa da União, Estado e Distrito Federal e municípios, tá? Então, qualquer um dos entes pode ter impostos, né? Criar impostos. Então, quando a gente diz que, em resumo, o imposto ele nasce por um ato de contribuinte, significa que, se eu não quiser pagar IPTU, eu escolho não ter uma casa. Se eu não quiser pagar IPVA, que é sobre os veículos, eu escolho não ter um carro. Então, quando eu escolhi ter um carro, eu escolhi sabendo que eu vou comprar um veículo e eu tenho que pagar IPVA todos os anos, tá? Então, é um ato do contribuinte. Você realiza uma ação e essa ação está enquadrada dentro de um determinado imposto, tá? Aqui eu dei o exemplo. Então, essa definição desvincula totalmente o imposto pago do serviço prestado pelo contribuinte. Então, o exemplo que eu dei aqui foi o IPTU pago por um morador de um edifício de luxo lá no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, ele não será destinado necessariamente para obras no mesmo bairro. Pode ser direcionado para outros diversos fins, tá? Eu tenho, vamos supor, o IPTU é um imposto cobrado pelos municípios. Eu pago o IPTU todos os anos e lá no Leblon, e ele pode pegar para construir uma escola em um determinado outro bairro da região do Rio de Janeiro, tá? Ele vai sempre utilizar, como é o imposto municipal, ele vai usar dentro do município, tá? Obviamente. Se for estadual, ele pode usar em qualquer ambiente do estado, tá? Ele foi cobrado em Maceió, mas a receita pode ser usada é, em outra cidade aqui do estado de Alagoas, tá? Então,
O que é que a gente tem aqui que imposto? Que impostos nos trazem? Que eu realizo o pagamento dele quando eu faço uma determinada ação, tá? Então, o é considerado, né, o imposto é considerado o tributo mais importante, porque ele incide independentemente da vontade do contribuinte. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos de impostos, tá? Para ficar mais claro. Aqui eu tenho impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais. Aqui são todos? Não, são alguns exemplos, tá? Então, vamos pensar aqui. Imposto sobre importação. Quando é que ocorre imposto por importação? Eu trouxe alguma coisa de fora do país, vamos supor que eu comprei algo na Argentina, que eu comprei algo nos Estados Unidos, e ele vem para cá para o país. Eu preciso pagar o II, que é o Imposto sobre Importação. O que é que isso significa? Que eu realizei uma ação e eu me coloquei naquela regra de que diz que quem trouxer produtos de fora paga imposto de importação, tá? Vamos pensar aqui ICMS, que é o imposto estadual, tá? Tá aqui. ICMS é o imposto estadual. Vamos supor que eu comprei uma mercadoria. Todos os produtos, né, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, né, é, que é um imposto que incide sobre circulação de mercadoria, mas também de transporte interestadual, intermunicipal e serviços de telefonia, né? Se a gente olhar, então, vamos supor que eu comprei um produto aqui mesmo no estado de Alagoas, mas em outra cidade, tá? Independentemente de ser na mesma cidade ou não. Quando a mercadoria circula, ela sai e vai circular para ser, né, vendida para outra pessoa, há incidência de ICMS. Então, o que é que eu escolhi? Eu escolhi comprar um produto e automaticamente esse imposto está vinculado a isso. Então, toda vez que rodar mercadoria, eu pago o ICMS, tá? Ah, professor, então a gente vai ter que deixar de ter um carro, comprar produtos? Não, tá? A gente vai continuar comprando, mas a regra é essa. Tudo que transcorre aí, por exemplo, em mercadoria, há incidência de ICMS. Então, toda vez que eu vendo produtos, há incidência de ICMS. Toda vez que eu presto um serviço, que é o caso do ISS, há cobrança de imposto sobre serviço, tá? Então, esses impostos, eles regularizam as suas determinadas áreas e por meio dessa circulação de mercadorias, prestação de serviço, né, aquisição de veículos, vendas de veículos, o governo arrecada recursos que, via de regra, são colocados nas políticas públicas diversas, né, educação, saúde, segurança e por aí vai. Tá? Então, aqui a gente tem impostos, são de naturezas das três esferas, federal, estadual e municipal, e aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Temos outros, tá? Por exemplo, aqui, o imposto federal a gente não tem PIS/COFINS, não está colocado aqui, mas é o imposto federal, tá? Taxas. Lá a gente viu que as espécies tributárias, a gente tem a primeira que é tributos, que é impostos, desculpa, tá? É impostos. A segunda, então, são as taxas, tá? Então vamos lá. Taxas. As taxas, elas já têm uma visão contrária dos impostos, tá? Então, a gente disse lá que os impostos são o quê? Um ato do contribuinte, tá? Tá aqui destacado em caixa alta, ato do contribuinte. Quando a gente vai para taxas, a gente tem um ato do Estado, tá? Por quê? Porque o ato do Estado significa que o Estado criou determinadas taxas com o objetivo de regularizar, na verdade não é regularizar, é regulamentar, vamos dizer assim, regulamentar determinados espaços da sociedade por meio do seu poder de polícia, tá? Então, o artigo 77 da CTN, ele diz que as taxas têm como fato gerador o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à disposição dele, tá? Então, vamos lá ao exemplo da taxa de bombeiros que já foi dada anteriormente para ficar mais claro, tá? Por que a taxa de bombeiro ela é cobrada? Para que a gente tenha certeza de que aquela empresa está abrindo o seu estabelecimento seguindo as regras de contra incêndio, por exemplo. Se a gente for olhar a taxa de vigilância sanitária, significa que a gente está regulando aquele ambiente para que ele cumpra as regras sanitárias, tá? Então, imagine que a gente não tivesse essas taxas. Qualquer empresa ia abrir da forma que quisesse, e aí eu tenho um escritório, por exemplo, que é uma coisa muito mais simples, e ao mesmo tempo eu tenho uma loja que vende botijões de gás.
tá? Então, são dois ambientes diferentes que têm riscos diferentes e precisam ser avaliados de forma diferente, tá? A taxa de bombeiro se aplica às duas, com regras diferentes para instalações, por exemplo, de extintores. Então, a taxa, o que é que ela ocorre? Ela foi criada para que o Estado consiga regulamentar, consiga fiscalizar esses espaços e eles possam funcionar da forma plena, da forma correta, evitando, né, incêndios, por exemplo, ou que a gente coma comidas estragadas por aí, tá? Por isso ocorrem fiscalizações nesses espaços também, tá? Então, quando a gente fala de poder de polícia, é isso, tá? É o poder de limitar, disciplinar por parte da administração pública, tá? Atividades de interesse público. Aí eu coloquei aqui algumas taxas que podem existir: segurança, higiene, boa ordem, disciplina da produção de mercado, tranquilidade pública, tá? Direitos de indivíduos e coletivos, tá? Então ele busca manter essa esses itens aqui, que a gente tenha segurança, que a gente tenha higiene, que a gente possa ter, por exemplo, uma boa atividade aqui de relacionamento entre os comércios locais e os moradores de bairro, tá? Então, por isso que existem as diversas taxas com esse poder de regularizar, na verdade, de regulamentar esses ambientes, tá? Então, embora todo indivíduo ele seja livre para criar o seu comércio, a sua indústria, o seu estabelecimento, ele não pode instalar em qualquer ambiente que cause prejuízo a terceiro, por exemplo. Então, eu não posso instalar é, um depósito de gás em qualquer lugar. Eu não posso instalar uma fábrica de um produto que é corrosivo, que é prejudicial à saúde de determinada população em qualquer lugar. Tenho que ter uma liberação para isso, tá? Então, isso é o poder que a administração pública tem de limitar esses estabelecimentos a se instalar em qualquer lugar, tá? E é isso que a gente chama de poder de polícia. Então, o poder de polícia é o quê? É o poder de colocar regras, tá? Cobrar taxas mediante a exigência dessas regras para que as coisas aconteçam de uma forma ordenada, cordial, entre as diversas partes que moram ali, que vivem ali naquele local, tá? Então, a taxa, ela nasce do ato do Estado, ou seja, o Estado cria as taxas e define, ó, para você fazer isso, você tem que pagar essa taxa. Para quê? Para que a gente possa lá olhar, verificar se está tudo ok. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Que é a taxa de licença e funcionamento. Eu trouxe aqui que é uma taxa em Maceió. Então, essa taxa de licença e funcionamento é uma taxa cobrada pelo serviço de verificar as condições do local onde se pretende instalar um estabelecimento e por sua autorização para funcionamento, tá? Então, para autorizar o funcionamento e ver se ele está tudo ok, a gente cobra essa taxa, né? O município de Maceió cobra essa taxa de licença de funcionamento, aqui eu coloquei o link para vocês acessarem caso queiram, tá? Tem os valores e tudo mais. Aí que eu trouxe outros exemplos. Taxa de licença para publicidade. A gente tem aqueles outdoors ao longo da cidade. Aquilo ali, você não pode colocar em qualquer lugar. Você tem que pedir uma licença da prefeitura e pagar uma taxa para utilizar um espaço, tá? Porque ele gera uma poluição visual na cidade, né? Por vezes, eu não posso colocar em um determinado lugar para não tapar uma determinada visão de alguma coisa, de um sinal, né? De uma outra empresa, tá? Então, tem essas solicitações para serem feitas e pagas essas taxas, e aí você vê que o Estado acaba regulando isso, tá? Por meio dessas taxas. Taxa de licença para construção. Já imaginou cada pessoa construindo da sua forma que quer, sem uma fiscalização? A gente já tem problemas, né? Então seria bem pior. Depois de falar dos impostos e das taxas, a gente tem as contribuições de melhoria, tá? As contribuições de melhoria, pessoal, é uma espécie tributária também de responsabilidade aí do município, do estado e da União, tá? Governo federal, governo estadual, governo municipal. Só que ela não é praticada, pelo menos eu não conheço nenhum caso praticado. Por quê? Porque aqui no nosso país, a gente já tem uma cobrança muito alta de impostos. Você vê que a gente colocou ali bastante impostos, fora as taxas, né? Então, e nem era tudo aquilo, né? Tem mais. Então, as taxas de melhoria, as contribuições de melhoria, tá? Ela tem o objetivo de que o município ou o estado, o governo federal, ele pode cobrar uma contribuição caso ele faça alguma benfeitoria na região que faça uma valorização do teu imóvel, por exemplo, tá? Então, você tem um restaurante, vamos supor, numa rua que ela não é asfaltada, ela não tem segurança, ela não tem uma praça, ela não tem uma movimentação.
e aí o governo traz para ali do município uma praça, ela traz uma rua asfaltada, ela traz mais iluminação, ela cria espaços de Wi-Fi, ela cria várias coisas que isso dá uma valorização no teu imóvel. Então, ela pode criar uma contribuição de melhoria e te cobrar essa contribuição de melhoria, tá? Então, raramente ela é cobrada, e aí a minha opinião sobre isso é que é uma exigência que acaba esbarrando na antipopularidade dela, porque a gente já paga muitos impostos e os governantes aí ficariam mal vistos mediante essa cobrança, tá? Então, a contribuição de melhoria, ela é dos três ambientes, tá? Estadual, federal e municipal, mas ela não é praticada, mas eu trouxe um link aqui, caso vocês queiram ver mais sobre isso, tá? A outra espécie tributária são as contribuições sociais. A gente viu que temos contribuições sociais, econômicas especiais, que são contribuições única e exclusiva do âmbito federal, tá? Elas são só do âmbito federal. Então, as outras três que apresentamos, tributos, taxas e contribuições de melhoria, são dos três âmbitos, federal, municipal e estadual. A contribuição social só é do âmbito federal, tá? Então, essas contribuições de melhoria, a gente tem dois tipos, tá? O primeiro é as destinadas a atender a Seguridade Social e a segunda são as outras contribuições sociais, tá? A gente tem mais no nosso ambiente visual, vamos dizer assim, e utilizável, as contribuições sociais, tá? Não que as outras não sejam importantes, mas vamos falar primeiro aqui da social, tá? Essa contribuição social, essa primeira aqui, ela tem o objetivo de atender à Seguridade Social. E o que é Seguridade Social, gente? Seguridade Social é o recurso que é arrecadado pelo governo federal por meio dessas contribuições para arcar com auxílios diversos, auxílio maternidade, reclusão, os benefícios sociais como Bolsa Família. A gente tem também o seguro-desemprego, auxílio-doença. Esses são contribuições que são pagos pelo governo quando acontece algum imprevisto aí dentro dessas regras, tá? Então, engravidou e era vinculado à empresa, né? Então, o funcionário ele fica afastado e recebendo esse auxílio maternidade por meio do INSS. Se você sofreu algum acidente acima de um determinado período de tempo, você também fica, o que a gente chama de encostado pelo INSS, né? A gente fica assessorado pelo INSS e esse é esse recurso utilizado para pagar também esse auxílio-doença, por exemplo, tá? Essas contribuições, elas estão nesses quatro ambientes aqui, tá? O INSS, que pagamos com base no nosso salário, o PIS e o COFINS, que são pagos pelas empresas na medida que vendem seus produtos, e a contribuição sobre o lucro líquido, que as empresas pagam, né? Empresas dos diversos segmentos pagam sobre o lucro, tá? E são contribuições. Então, o INSS a gente tem que nós, funcionários, pagamos, né, para o INSS e o nosso representante repassa, né? Nosso gestor repassa para o governo federal, mas nós contribuímos para a nossa Seguridade Social, né? No aspecto de ter esses auxílios. E o governante, ele também paga o INSS patronal, tá? Que é 20% sobre o valor da folha, tá? Esse é o INSS patronal. Então, não é só a gente que paga, o representante, né? O gestor, as empresas também pagam. A gente tem o PIS e o COFINS, que o PIS e o COFINS, eles são cobranças feitas, né, com base no faturamento, por exemplo, das empresas, e também vão auxiliar nesses auxílios, né, como, por exemplo, os benefícios de pessoas com invalidez. E a CSLL também, que é sobre o lucro das empresas. Então, todas são contribuições criadas e definidas e regradas e cobradas pelo governo federal, tá? E a gente tem essas outras contribuições sociais que estão vinculadas ao sistema S, tá? Então, a gente também vê muito SESC, SENAI, SESI, né? Aqui eu coloquei os mais comuns, né? Vou dizer aqui, o SESC, SENAI, SESI e o SEBRAE são os mais comuns e as empresas acabam pagando, né, de acordo com a sua área. Vamos supor aqui o SESI é da área industrial. Então, as empresas acabam contribuindo para o SESI por meio de uma taxa, de um percentual,
e auxiliam o SESI no desenvolvimento das suas ações, que é o quê? Fazer cursos, ter atividades sociais, escolas, para esses industriários, né? Não só para os industriários, mas os industriários, né, que são pessoas que trabalham nas indústrias, têm descontos baseados nisso, tá? Então, formam mão de obra para voltar para essas instituições, por exemplo, tá? São contribuições também, mas que foram passadas aí para a cobrança do Sistema S, tá? Então, a gente tem aqui a contribuição social. A contribuição econômica especial, que está dentro dessa quarta espécie tributária, ela se concentra basicamente no CID, tá? O CID é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. O que é que isso quer dizer? Que é um tributo que ele é cobrado basicamente nos combustíveis, tá? Então, se a gente for olhar os impostos que estão incidentes sobre o combustível, a gente tem ICMS, mas a gente também tem o CID, que é federal, tá? Ele tá uma cobrança aí, uma contribuição de intervenção do domínio econômico, porque a gente tem essa figura, né, do petróleo muito forte aqui na nossa localidade, né, no nosso país, tá? Então, a gente tem essa contribuição econômica e também a gente tem outras contribuições econômicas especiais, que é as intituladas e foram autorizadas em lei para serem representadas por sindicatos, né? Serem cobradas por sindicatos e profissões regulamentadas, tá? Então, como é que isso ocorre? Então, a gente tem as profissões, elas são regulamentadas e elas precisam de recurso para manter uma fiscalização sobre essa classe e atividades de incentivo também à qualificação profissional, por exemplo, tá? E como fiscalizadoras da formação, tá? Então, aqui eu coloquei exemplo, o Conselho Federal de Contabilidade. O governo, ele repassa, né? Isso a gente chama de uma contribuição para fiscal. Por quê? Por que para fiscal? Porque o governo, ele tem o direito de arrecadar e ele repassa para o órgão, nesse caso aqui os conselhos, o poder de fazer essa cobrança, tá? Então, por isso que a gente chama de contribuição para fiscal. Então, o governo repassou o direito de cobrar a anuidade aos conselhos federais para que eles fossem responsáveis por fiscalizar, preparar esse pessoal, fazer provas para que eles possam exercer a profissão. E assim a gente tem das outras profissões, como a OAB, por exemplo, tá? E aí a gente tem profissões mais fortalecidas, mais qualificadas e mais fiscalizadas para que sejam praticadas da forma correta, tá? Então, aqui eu coloquei o conceito para fiscal, né? É delegar legalmente a capacidade administrativa de cobrar e fiscalizar tributos, tá? Então, ele passa para os conselhos o poder de fazer essa cobrança e de fiscalizar essas áreas, tá? E tira dele essa responsabilidade. Então, quando a gente fala de contribuições econômicas especiais, a gente tem basicamente essa contribuição de domínio econômico, que é o CID, e as contribuições para fiscais, que são as contribuições dos conselhos de classe, tá? Eu citei a OAB e Conselho Federal de Contabilidade, mas a gente tem outros órgãos de classe também, da área médica, odontológica, da administração, que é o CRA, tá? A última espécie tributária é o empréstimo compulsório, tá? O empréstimo compulsório ele ficou muito conhecido há um tempo atrás com o confisco das poupanças no governo Collor, tá? Então, eu coloquei algumas notícias aqui, ó, como é, uma matéria da Câmara que prevê a retirada dessa espécie tributária, tá? Ela existe na Constituição, e também uma matéria sobre aquela época, né, como foi o Plano Collor, né, como é que foram as reações da sociedade em relação a isso, tá? Então, o que é esse empréstimo compulsório? Você tem recursos, né, as pessoas têm recursos, as empresas têm recursos, e a União ele acaba utilizando esses recursos para uma necessidade própria, né? Aqui a gente traz como necessidades para a instituição desse empréstimo compulsório para atender despesas extraordinárias, ou seja, quando o governo está muito endividado, decorrente aí de calamidade pública, de guerra ou de iminência de uma possível guerra, por exemplo, né? A gente fala calamidade pública questões, é, sobrenaturais, por exemplo, uma calamidade pública, né? Choveu no país inteiro e todo mundo não tem mais para onde ir, o governo não tem condição de arcar com a vida de toda essa população e colaborar de alguma forma para essa população se reerguer. Então, tem esse recurso, tá? Não é algo popularmente bem visto,
como falado nos anteriores, né? Como no caso da contribuição de melhoria, é algo que já aconteceu e gerou um problema muito grande, porque nem todo mundo conseguiu reaver os seus recursos, tá? E é algo que é estudado para ser retirado da nossa Constituição, tá? Do nosso CTN, tá? Ou seja, é algo que existe, não é utilizado, mas que existe, tá? Então, o objetivo é que isso seja retirado, tá? Lá na frente, vamos observar os tributos. Vamos falar de PIS, de COFINS, de ISS, de ICMS, e vamos ver onde cada um está enquadrado. É uma taxa, é um tributo, é um imposto, é uma contribuição, tá? Aí, gente, esses impostos, eles têm essas espécies tributárias, mas eles podem ser classificados também de algumas outras formas, tá? A título de conhecimento. A gente pode ter impostos vinculados e impostos não vinculados. Então, eu falei para vocês que as contribuições, por exemplo, social, ela tem uma vinculação, ou seja, eu cobro as contribuições e elas vão servir para as ações sociais dos governos, tá? Aqui eu dei o exemplo do Corpo de Bombeiros também. Eu pago uma taxa e eu vou pagar essa taxa e o governo vai ter que fiscalizar o meio ambiente para liberar a existência dessa empresa, né? E a gente tem, isso é uma vinculação, ou seja, eu pago algo, eu pago um imposto, eu pago uma contribuição, eu pago um tributo, né? E eu posso ter uma vinculação direta daquele serviço, né? Vamos dizer assim, daquela ação que ele vai realizar. Então, eu pago uma taxa para abrir uma empresa e automaticamente eles têm que ir lá fiscalizar o meu negócio, tá? Então, ele é um tributo vinculado diretamente a aquela ação. Nessa figura de não vinculado, a gente já tem essa distinção, como eu falei para vocês lá do IPTU. Né? Eu paguei o IPTU no Leblon, não necessariamente as regras, os benefícios vão ser no Leblon, tá? No Rio de Janeiro. Aqui eu tenho o ISS, por exemplo, né? Eu cobro ISS em qualquer lugar da cidade e o recurso vai ser colocado em qualquer lugar da cidade, tá? Eu pago ISS aqui, no bairro do Benedito Bentes e eu automaticamente vou ter que melhorar o Benedito Bentes com esses ISS. Não necessariamente, pode ser que o meu plano de governo seja colocar os recursos próprios na construção da escola em um outro bairro, tá? Então, o que é vinculado? É um tributo que ele tem o quê? Uma relação entre a arrecadação, ou seja, pagar, né? O Estado receber esse recurso e você pagar, e o serviço prestado pelo Estado, tá? Que é o caso da taxa de bombeiros, é muito clássico. E o não vinculado não possui vinculação entre o que o governo arrecada, ou seja, o que você paga, sendo que o tributo ele não tem vinculação, ou seja, eles são devidos independentemente de qualquer atividade estatal relacionada ao contribuinte. Isso é uma forma de classificar os tributos também, tá? E a gente tem uma outra divisão que é em renda, patrimônio, consumo e encargos sociais, tá? Na Constituição a gente tem aquelas 5 espécies, mas a gente tem outras divisões, que uma é essa que eu mostrei e a outra é essa aqui, tá? Então a gente tem imposto sobre a renda, se vamos pensar nós, pessoas físicas. Quando recebemos acima de 2.800, por exemplo, nós pagamos imposto de renda, tá? Depende da tabela do ano. Isso é sobre a renda própria, pessoa física. Se a empresa dá lucro, ela paga imposto sobre o lucro, sobre a renda da empresa. Se eu tenho um carro, eu pago IPVA sobre o meu patrimônio. Se eu vou passar uma casa do nome para uma pessoa, eu pago ITBI, tá? O meu patrimônio. Aí, consumo. Se eu compro um produto industrializado, eu pago o IPI, que é o Imposto sobre o Produto Industrializado. Se eu trago um produto de fora do país, tá? Há incidência de imposto de importação, tá? Para as pessoas jurídicas. Então, esses impostos sobre o consumo, é o que a gente vai se debruçar mais à frente, tá? Nós vamos estudar impostos sobre o consumo, IPI, CMS, ISS, imposto de importação, PIS/COFINS, tá? Nós vamos estudar cada um deles, que são impostos que estão relacionados à operação das empresas e, consequentemente, às atividades logísticas dessas empresas, tá? Encargos sociais, tá? Encargos sociais já são as contribuições, né? Como dito aqui para vocês, as contribuições aí, seja umas contribuições para a sociedade, né? Ou seja, para as contribuições sociais, ou seja, aquelas outras contribuições, tá? São encargos tidos como social, tá? Porque todos têm finalidade social, seja para o sistema S, SESC, SEBRAE, SENAI, SESI, ou seja, as contribuições para as atividades sociais do governo, tá? Então, outros tipos também, tá?
Gente, aqui eu tenho o site Portal Tributário, tá? Deixo aqui o link para vocês. Esse portal tributário, ele traz todos os impostos, as tabelas atualizadas de imposto de renda, INSS, IPI, que a gente vai ver que cada produto paga um imposto diferente, e ele pode ser consultado aí para vocês para curiosidades, tá? Aqui eu tenho o manual do Pegas, que é o manual que está disponível na nossa aula. É um manual que tem tudo na área tributária, muito amplo, tá? Então, a gente está trazendo aqui uma síntese desses principais aspectos, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido aqui a nossa discussão, tá? É, essa atividade aqui, nessa nossa aula, vai ficar no canal do Tudo é Finanças, tá? Vai ficar no canal do Tudo é Finanças e vejam quantas vezes forem necessário, tá? Para que vocês compreendam essa nossa aula e faremos uma atividade relacionada a essa nossa discussão sobre conceitos e espécies tributárias. No próximo encontro, a gente vai falar sobre elementos fundamentais do tributo e os princípios, tá? Que são muito importantes para a gente conhecer como é que o tributo é cobrado, qual alíquota eu pago, a quem eu tenho que pagar, né? Por que eu tenho que pagar, são os fatos geradores, tá? E quais princípios seguem as regras tributárias, tá? É de qualquer forma, define a lei, já está valendo, tá? Então a gente vai ver um pouco disso, tá? É isso, gente. Até o próximo momento. Obrigado pela atenção de vocês, pessoal.